trouxemos a palavra da noite. Deus está chamando a nossa diaconisa Gila, vai estar orando pela serva do Senhor. Amém? Aleluia! Salva de palmas para ela. Glória a Deus! Aleluia! Santo! Coloca em pé, igreja. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém! Vamos para cá. Vamos estar orando pela serva do Altíssimo. Soberano Deus e eterno Pai. Eis aí, ó Pai, a tua serva que irá ministrar a tua santa e poderosa palavra nesta noite. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Eu sei, meu Senhor, que o Senhor já colocou tudo no coração dela. Por isso, nessa noite, Senhor, usa ela, ó Pai, como um canal de bênção, Senhor, para as nossas vidas. Enquanto a tua serva, Deus, estiver aqui ministrando a tua santa palavra, guarda, Pai amado, a família dela, Senhor, no esconderijo do Altíssimo, ó meu Pai. Livra eles, Pai amado, Pai querido, de toda a seta do inimigo. Deus amado, Deus querido, em nome de Jesus, abre os nossos corações para receber a tua santa palavra. Fala conosco nesta noite, ó meu Senhor. Essa é a oração que a tua igreja te faz e já te agradece. Que todos digam amém. Glória a Deus. Senhor da igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém. Parece que é a primeira vez que eu prego. Não sei porquê, mas Deus sabe. Pode se sentar? Aleluia! Quero pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Levítico, no capítulo 26. Desde já quero agradecer o convite. Obrigada, pastor. Caramba, eu ia te chamar, mas olha como Deus faz, né? Tá ligadinho na terra, amado. Eu vou ler o versículo 11 até o 13, amém? Léo, pode ficar ligado aí que você também já sabe. Estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, para que não mais fossem escravos deles. Quebrei as traves do jugo que os prendia, e os fiz andar de cabeça erguida. Eu acho que você não entendeu o peso dessa palavra. Você não entendeu o que Deus está te dizendo hoje. Ele está te dizendo assim: estabelecerei a minha habitação sobre vocês. Ei, você é a habitação do Senhor. Ele te diz: não é coronavírus. Vocês sabem que eu sou alérgica ao coelho. Toda vez que eu entro na igreja, eu tuço. Por favor. Andarei entre vocês, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Tem povo no Senhor aqui? O capítulo 26 de Levítico mostra o Senhor destrinchando através de Moisés aquilo que ele recebeu no Monte Sinai, lá no Êxodo. Em 40 dias que ele ficou lá em cima do monte. E aí, primeiro eu quero te dizer que Levítico significa levita. Tem levita nessa casa hoje? Quantos levitas tem aqui? Levanta a mão. Levita não é cantor. Levita é aquele que serve no templo do Senhor. É aquele que cuida das coisas de Deus. Então, eu vou te perguntar de novo. Tem levita aqui? Agora sim. Então, levita
isso foi escrito para mim e para você. Aleluia! Para mim e para você. O Senhor, Ele estava falando para Moisés ali, Ele deu os 10 mandamentos, amém? Só que Moisés passou 40 dias no monte. Você acha que só 10 mandamentos que Deus falou para ele? Não, foram muito tempo. Muito tempo que o Senhor falou e palestrou com o servo dele. E aí, lá de Êxodo e Levítico, Moisés começou a falar para o povo: ei povo, olha aqui, o Senhor falou comigo sobre isso aqui, sobre os sacrifícios de animais, sobre impurezas sexuais, sobre diversas coisas. Se você ler o livro de Levítico, tem muitas leis. E aí, muita gente até acha chato. Mas eu quero dizer para você hoje que o Senhor, Ele estabeleceu regras. Se essa sociedade não tivesse regras, se hoje você acha que a sociedade está falida, imagine sem regras. Você imagina o povo de Deus desenfreado, sem regras. Se o povo já pecava lá naqueles 40 anos, que não era para ser 40 anos, mas o povo já errou, já peregrinou tempo demais, imagina sem regra. Então, eu quero te dizer essa noite o seguinte: ei, não fica chateado com as regras não, são para serem cumpridas, mas é para a sua salvação. É para a sua salvação. E aí, eu quero te dizer que a regra da sociedade você é obrigado a cumprir. Mas a regra de Deus não. Deus não te obriga a cumprir. Deus não fala assim: olha, você tem que amar o seu irmão como se você estivesse amando a você mesmo. Se você disser assim: não vou amar, amém, você não vai amar. Ele vai te obrigar. Mas tudo que você nega e age contra as regras do Senhor tem consequência. Deus não te obriga a seguir as regras dele, mas se você não seguir, tem consequência. E as consequências são duras e por muitas vezes a gente não consegue aceitar. Mas sabe, Deus discursou com Moisés 40 dias. E a Bíblia diz, pastora, você lembra? A pastora já falou comigo uma vez. A Bíblia diz que Moisés desceu resplandecendo a face. E eu quero iniciar essa pregação profetizando sobre a sua vida. Você pode fazer isso? Eu profetizo que aqui é um povo. Um povo que quando se sente separado, que foi exclusivamente separado, resplandecerá a face do Senhor aonde quer que você vá. Sabe por quê? A glória do Senhor, até aquele momento que Moisés desceu do monte, não era manifestada entre os israelitas. Moisés foi o portador de manifestar a glória de Deus. E eu creio que aqui tem um povo portador da glória. Romanos 8,19 diz assim: porque a terra espera com grande expectativa a manifestação da glória do Filho de Deus. Tem Filho de Deus nesse lugar? A expectativa é para mim e para você. É para eu e você manifestarmos a glória. Quem gosta de entrar num templo ou numa casa e sentir a glória do Senhor de maneira palpável? Sabe quando a gente fala assim: nossa, a glória está aqui, e você palpa? Pois é, isso sou eu e você que amados. Vem através de mim e de você. Através da nossa vida, a glória do Senhor já desceu neste lugar. E eu quero te dizer que Deus tem muito para fazer essa noite. Muita coisa. Então você fica ligadinho aí no seu lugar. E aí, a minha cola é pequena, já está acabando. A minha cola é muito pequena. De tudo que o mundo tem para te oferecer, a glória de Deus é muito maior. Mesmo que as regras sejam enormes. E aí eu quero começar falando com você das regras. A gente está no culto de família, então eu vou iniciar pela família, né? O Senhor fala lá no capítulo 26, ele vem sobre o castigo da desobediência. Vou ler muito rápido para você, para a gente não
obedecer. Mas se vocês não me ouvirem e não colocarem em prática todos esses mandamentos, e desprezarem os meus decretos, rejeitarem as minhas ordenanças, deixarem de colocar em prática todos os meus mandamentos e forem infiéis à minha aliança, então, assim eu os tratarei. Eu lhes trarei pavor repentino, doenças e febre que lhes tirarão a visão e lhes definharão a vida. Você consegue identificar o que você está vivendo hoje? Você se assusta perante o coronavírus? Isso é culpa minha e sua. É minha e sua. Sabe por quê? Aqueles que não conhecem a palavra, a Bíblia diz que automaticamente eles já estão condenados, amém? Mas a Bíblia diz que sobre aqueles que conhecem tem peso duplo. Eu e você conhecemos a palavra, mas eu e você permanecemos no erro. Por quê? Porque a gente insiste. Ah, Janaína, a gente é carne, mas a gente é espírito. Quem é que está gritando mais forte dentro de você? Você está alimentando mais sua carne ou mais o seu espírito? E eu já quero iniciar te dizendo uma coisa. Eu não vim aqui para jogar piada de púlpito. Eu vim aqui para falar aquilo que o Senhor me mandou falar. Eu não conheço a vida dos irmãos, os irmãos não conhecem a minha vida. Então, se eu falar alguma coisa aqui e você se identificar, não vou pensar assim, olha, aquela irmã ali está falando sobre mim porque o Espírito não me revelou a vida de ninguém. Aleluia! O Senhor está me dizendo e ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, como a gente vai iniciar pela família, Glória a Deus! eu vou começar com você, marido e mulher. Meu Deus! Ei, marido, como é bom subir nesse altar aqui, né? Como é bom falar da palavra do Senhor, louvar ao Senhor, cantar ao Senhor. E quando tu chega em casa, a tua mulher é teu altar? O mesmo altar que você serve tem que se servir do melhor dentro da sua casa. E não fica atrás de você não, mulher. Como que você quer profetizar na vida do outro se dentro da tua casa há morte? Meu Deus! Dentro da tua casa há morte. Irmãos, existem muitas pessoas que vivem de aparência. No Facebook é um casal lindo, maravilhoso. Na igreja a gente vai de mãozinha dada. Paz do Senhor, pastor. E dentro de casa é só desgraçada, seu babaca, seu idiota. Perdão pelo palavreado, mas o Senhor, Ele veio aqui para tratar. Ele não veio aqui para falar assim, ei, coitadinho. Não, Ele veio aqui para te dizer assim, ei, filho, tá errado. Vamos consertar? Porque hoje tem nova vida para você. Tem nova história na sua casa, nova história na sua família. Você fica, meu Deus, o Senhor está me repreendendo. A Bíblia diz que o Senhor exorta quem ama. E se Ele hoje está te exortando é porque Ele te ama. É tão bom servir ao Senhor, cozinhar na igreja e em casa. Tu cozinha, mulher? E eu digo isso sempre pra mim também, porque a palavra corta aqui. Que eu fico assim, amor, te amo tanto, faz comida pra mim. Falei isso hoje pra ele. Aí ele me olhou assim, mas ele fez, amém, te amo, tá? Você olhando pra mim. Então, mas, e aí? E a Janaína, que ama vir aqui pregar, fala pra vocês e eu e o Douglas, como é que vive? Mas eu quero te dizer que eu não vou pregar o que eu vivo. O meu maior desafio é viver o que eu vivo. E quando eu venho aqui e libero uma palavra sobre você, o Senhor, Ele me cobra depois, porque não passa nem 24 horas, irmãos. A palavra bate na porta da minha casa e fala assim, começa a viver agora, porque pra crente é tudo. Nem 24 horas. E aí é muito fácil você falar, é família. Vamos lá, bendita será a tua casa. E dentro de casa, o que tu faz? É um batendo no outro, é um xingando no outro, é você gritando com o teu marido na frente do teu filho, é você destratando a tua esposa na frente do teu filho. Eu não planejei falar nada disso, mas o Senhor sabe. Às vezes, mulher, você fica assim, nossa, meu Deus, eu tô me sentindo tão feia. E o marido vai lá e fala assim, verdade, vai emagrecer.
todo mundo gosta. Todo mundo gosta. Isso acontece do homem para a mulher e da mulher para o homem, não é só de mim. Só que o Senhor, Ele te trouxe aqui, se o seu casamento tá bom, para ficar ainda melhor. E se ele não tá, é a noite de restauração. É a noite de restauração. E aí talvez você pense assim, eu estou falhando como marido, eu estou falhando como esposa, eu vou consertar. Mas olha para você mesmo e lembra que você é pai e mãe. E não se preocupa não que eu vou chegar nesse lado aí, tá? Porque eu vou queimando também. Aí você lembra que você é pai e mãe. Você ama o ministério. E dentro da tua casa, o que tu lembra? E aí? Como é que é dentro do teu lar? Eu sou pastor, pastora, sou diácono, sou do ministério de louvor. Eu sou, irmão, tu não é. Tu não é servo em primeiro lugar. Antes disso, tu é servo. Então, se tu é servo, é melhor ter postura de servo. E se dentro da tua casa o teu filho não te vê como exemplo, ele vai ver quem? Lá na rua. E aí depois, chorar na cama, que é um lugar quente, mas já é tarde demais. Ei pai, ei mãe, seja responsável pelo teu filho, mas seja espelho. Não fala pro teu filho assim, olha filho, você não pode fazer isso, mas tu faz tudo ao contrário. Não é assim, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Ei, seja espelho, a palavra manda diz, seja imitadores de Cristo, seja imitadores do Senhor, seja por onde, faz por onde pro teu filho te imitar. Eu acredito que para quem é pai, quem é mãe, eu não sou, mas eu acho que o maior orgulho que vocês devem ter na vida é um filho dizer assim, ei pai e mãe, eu quero ser igual a você. Será que hoje você pode dizer isso? Será que você já ouviu isso do seu filho? Ou será que você escuta assim, igual a você, eu não quero ser? Ei, hoje é dia de mudar a postura. O Senhor, Ele diz que para aquele que não cumpre a palavra dEle, assim os tratarei, pavor repentino. Tu não vai saber quando o vento vai chegar na tua casa, não. Ele simplesmente vai chegar. E aí não fala assim, o diabo, o devorador, ele é tu que é sem vergonha. E fez tudo errado. E fez aquilo que não manda a palavra do Senhor. Meu Deus. Eu quero dizer para você, pai e mãe. E eu quero dizer isso com uma autoridade de líder que é a juventude. Ame seus filhos. Porque o que eu sinto neles é carência. E não importa se você dá muito carinho em casa ou não dá. Mas eles querem mais e precisam de mais. Porque a proposta que eles estão recebendo lá fora é muito mais alta do que a sua. E aí, se você não cuidar, o diabo vem e pode levar. E eu não quero perder nenhum deles. Imagina você. Então diga te amo hoje. Diga, ei filho, eu tenho orgulho de você. Independente do que ele já tenha feito, te irritou o dia inteiro. Você pediu paciência, mas diga para ele assim, filho, eu te amo, quer matar. Mas diz que ama. Diz que ama. Diz que acredita. A geração de hoje é ferida emocionalmente. E é uma geração que quando chegar na nossa idade, não vai conseguir ser líder num emprego, não vai ter um cargo de chefia, porque o emocional é abalado. Se acha incapaz, acha que não presta. E isso é culpa nossa. Então hoje é o dia de você dizer te amo para sua casa. Hoje você vai valorizar o teu lar. E você, filho, o Senhor, Ele diz assim, não, não, não. Brincadeira, hein? Honra teu pai e tua mãe para quê? Se prolongue os dias da tua vida. Qual é a honra que você dá?
Eu amo quando vocês me honram, mas eu amo mais ainda quando vocês honram os pais de vocês. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque quando vocês honram dentro da casa de vocês, eu vejo que a Bíblia se cumpre. Aleluia. E eu sei que o inimigo não vai te levar cedo. Sabe por quê? Porque a Bíblia te dá um mandamento com promessa. Honra vai se prolongar os teus dias. Mas aí é muito fácil honrar quando teu pai e tua mãe é muito bom. E quando teu pai e tua mãe não presta? Quando teu pai é um cachaceiro, quando tua mãe te abandona, quando teu pai não quer mais saber de você, quando você não mora nem com seu pai nem com a sua mãe porque eles não te fizeram, é fácil honrar? Quando tua mãe não te olha, quando tua mãe não presta atenção no que você está passando, é fácil honrar? Não. Mas a Bíblia muda? Não. Honre ao teu pai e à tua mãe para que se prolongue os dias da sua vida. Não importa o que eles façam. Obedeça. Obedeça. E aí, vocês fecham uma brecha diante do maligno. É muito fácil você chegar na igreja. Ah, eu vou citar minha líder porque coisa que acontece comigo. Ah, minha líder, eu te hoje te amo, não sei o quê. E dentro de casa, tu levanta para lavar uma louça? Dentro de casa, tu arruma uma casa, tem gente rindo porque tá se achando. Jesus achou ali no meio. Tu arruma a casa? E você, menino? Ah, mas eu sou homem, e daí? Você um dia não vai ter uma família? Você é menos homem porque ajudou seu pai e sua mãe a fazer alguma coisa? Sem contar as respostas. Ah, não vou fazer nada não. Ei, eu fui assim. Ai, mas você tá maluca, neurótica. Adorava usar essa palavra. Você tá neurótica. Você tá doida. Ah, se eu tivesse dado valor a tudo que minha mãe falava e fala, e até hoje eu ainda não escolhi. Porque todo dia você está sendo tratado. Não adianta eu vir aqui nesse altar e falar assim, ai, porque eu sou um exemplo de filha. Eu tá mentindo, você não muda nada. Será que eu sou a melhor que eu posso ser? Não sei. Mas eu posso melhorar cada dia e você também. Então honre o teu pai e a tua mãe. Não responda ao teu pai e a tua mãe. Ele pode chegar em casa bêbado. Honre o teu pai. Tua mãe pode chegar em casa da balada. Honre a tua mãe. Ela pode te xingar. Honre a tua mãe. Honrar. A Bíblia mandou honrar. E honrar é servir. E quando eu falo de honra, se você não tem dinheiro, porque honra também se trata de dinheiro, ajuda teu pai e tua mãe em casa com o teu dinheiro. Dá um presente pro teu pai e pra tua mãe, sim, porque eles te sustentaram a vida inteira. Se você não pode honrar com as primícias, não, primícia não, porque primícia eu tenho. Se você não pode honrar com a tua renda, honra com aquilo que você tem de melhor, que é a tua vida. Que eles possam ter orgulho de falar assim, ó, cara, conhece meu filho e minha filha? Que menino cheio de Deus. Que menina cheia de Deus. Eu acredito que vocês são uma geração diferente. Eu acredito numa geração curada. Eu acredito numa geração que vai vencer a depressão, vai vencer o maligno, vai vencer tudo isso. Sabe por quê? Jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. Aleluia! E ser forte também é saber ser forte no momento da fraqueza. Ser forte é saber ser forte no momento que você não quer nada, que você só quer morrer. Ser forte é saber você ser forte quando ninguém olha pra você, quando ninguém presta atenção no que você faz. A Bíblia diz, eu vos escolhi porque sois fortes. Você duvida que você é forte? Briga com Deus, que está escrito aqui. Aleluia! E eu estou te dizendo isso porque é culto de família. Eu não vou falar para o pai, para uma mãe, para o marido, para uma mulher e eu vou te deixar ileso. Só porque eu vou ser muito bonitinho e eu amo a sua presença na minha vida. Não. Justamente por te amar, que eu vou falar para o Senhor, Senhor, corrige, trata com todo amor. E que eles sejam curados e gerados para a glória. Aleluia!
igreja, o que eu e você temos feito para honrar esta casa? Aleluia! Porque a gente falou da nossa casa, mas e a nossa segunda casa? Glória! E a tua casa espiritual, como você tem honrado? Você acha que honrar é só estar sentado aqui? Honrar o teu pastor é fazer presença no culto? Bater nas costas dele assim, ó, com 2 tapinhos, ei pastor, estamos juntos. Honrar não é isso não. Honrar é quando você olha para o seu pastor e para a sua pastora e fala assim: preciso trazer um presente, porque meu pastor está precisando, minha pastora está precisando, meu líder está precisando. Honrar é quando você está em casa sem fazer nada e fazer assim: minha igreja está em obra, eu vou lá ajudar a limpar. Aleluia! Vou lá lavar um banheiro. Aleluia! Né, Raquel? Porque às vezes a gente quer estar de frente com as coisas, mas aquilo que a gente tem para fazer, o que o Senhor tem para mim e para você, você não quer, porque é algo que não aparece. E sabe o que eu quero te falar? Quando você quer aparecer, o Senhor pega você e fala assim: senta aí comigo. Senta aí. Porque aqui diminua eu para que tu cresça. E eu gosto muito quando o Léo fala assim, ó: eu não quero diminuir não, eu quero morrer, porque se eu diminuir eu posso crescer. Meu Deus! E o que você tem dado para a casa do Senhor? Você tem honrado a tua casa? A tua casa espiritual, os teus pastores, a tua liderança? Será que em dia de culto você fica em casa? Tá com muita coisa, né? Cansado, domingo eu vou ficar em casa, eu vou ver o Faustão. Lá no céu, eu quero ver se tu vai ver o Faustão. Mas tu vai ver o céu. Irmãos, isso é muito sério. A gente ri, mas isso é sério. Existem pessoas que levam a igreja no oba-oba. E a Bíblia fala que quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Então, se você entrou aqui essa noite e você se considera servo, sirva. Porque Jesus deixou para mim e para você o maior exemplo de servo. João Batista falou assim: eu não sou nem digno de desamarrar as sandálias dos seus pés. E aí Jesus vem, pega 12, bota lá assim bonitinho, tira o sapatinho, a sandalinha, né, não devia ter tênis, tira a sandalinha, bota uma aguinha e começa a lavar o pé. Mas eu não sou nem digno de desatar a sandália dos teus pés. Mas ele vem falar para você assim: ei, filho, aquele que me honra, eu honro. E às vezes a gente quer a honra, mas a gente não honra. E eu conjecturando o que Moisés viveu lá no Monte Sinai, eu imagino aquela glória tão grande que Moisés devia estar tão inebriado, que devia estar prostrado, deitado, que nem a cabeça se bobear ele conseguia levantar. Mas eu imagino ali Deus assim: filho, tu não consegue levantar pela minha glória não, mas deita aqui. Vem cá, que eu vou desenrolar com você e vou falar para você tudo que você vai levar para o meu povo. Porque isso você vai achar que é para esse povo israelita de agora. Mas daqui a milhares de anos vai ter um povo lá que vai ler e vai precisar voltar tudo atrás. Porque a minha maldição chega, porque não me obedece. Meu Deus. E você acha que eu e você passamos problemas por causa de quê? Porque eu e você, como miseráveis somos, fazemos tudo errado. Mesmo quando acha que fazemos tudo certo. O coronavírus está aí porque o diabo entrou no mundo. Ei, aqui a palavra falando: trarei pavor repentino, doenças e febres que lhes tirarão a visão e te definharão a vida. O Senhor disse que Ele faria. Você já viu um povo ficar tanto tempo dentro de casa e clamar ao Senhor? Eu no meu Facebook inteiro é crente. Nunca vi tanto falar de Deus. Quando não é de Deus, é do Bolsonaro. Mas, graças a Deus, a maior quantidade é do Senhor. O mundo inteiro virou crente. Não vejo mais um ateu. Não tem um macumbeiro. Se
tiver alguém aqui, meu Deus, que vai ao centro, tá? Perdão, irmão, não estou falando da sua religião. Mas, em nome de Jesus, não tem ninguém falando do santo. Eu não vejo nem falar de Maria. Não sei de vocês, mas no meu não enxergo nada. Só Jesus. Deus clama, Deus alçara, Deus cuida, Deus livra, Deus... Ei, o povo precisava clamar mesmo. Precisava conhecer que é Deus quem livra. O Senhor, Ele fala que aquele que obedece, Ele abençoa 1000 gerações. Mas Ele também amaldiçoa, mas a geração diminui a quantidade. Porque Ele é misericordioso. Mas Ele amaldiçoa. O Senhor está dizendo para mim e para você assim: olha, filho, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu fiz e eu sou a habitação. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É o que o Senhor tem para mim e para você. Até quando eu e você vamos ficar de ser crente? Você tem noção do que é a igreja? Quando tu abre a boca para orar, que o inferno estremece? Oh, o diabo tem que ter medo da tua presença. Não é você ter medo de expulsar o Satanás, não. Se eu e você tomássemos posse da palavra que diz o Senhor, você passaria na rua e o diabo já se manifestaria para tu mandar sair. Isso acontece? Não. Por quê? Por mim e você. Porque a palavra de Deus fala assim, ó: fareis coisas maiores. Tu quer fazer coisa maior? Igreja, você quer ser aquilo que Jesus disse para você na palavra? Porque os meus jovens vão profetizar, os meus velhos terão visões, sonharão. Essa palavra é para mim e para você, não é para a próxima geração. É para que eu e você tenhamos despertamento e autoridade. Ei, o mundo jaz no maligno, mas você é luz em meio às trevas. E quem é luz não pode se misturar com trevas. Quem é luz, você imagina só uma lâmpada. Você bota a mão assim, ó, na lâmpada, começa a colocar, a escurecer. Não vai ter uma hora que ela vai deixar de brilhar? Sabe por quê? Sabe o que é isso? É o meu e o teu pecado. É a minha e a tua desobediência. Tudo que você precisa saber está aqui dentro da palavra. Você não precisa buscar revelação, não. Não precisa buscar uma cartomante. Você não precisa buscar luzes e tarô. Você precisa da Bíblia. Mas hoje, Bíblia é artigo de luxo, porque ninguém quer ler. E a palavra diz que o meu povo padece por falta de conhecimento. Porque eu e você temos preguiça de meditar na palavra. Ei, você quer orar ao Senhor e falar com Ele, mas na hora dele te responder, tu tem medo do que Ele vai te responder. Por isso que tu não abre essa palavra aqui. Porque essa palavra aqui, ela cura, ela salva e ela liberta. E aquele que lê, que medita, que pede a revelação do Espírito, cada dia é libertado. E é isso que Deus tem para mim e para você nessa noite. É isso que o Senhor tem para mim e para você. O Senhor, Ele faz uma aliança. Lá no final, no capítulo 26, Ele fala sobre isso. Mas, se confessares os seus pecados e os pecados dos seus antepassados, sua infidelidade e oposição a mim, que me levaram a opor-me a eles e a enviá-los para a terra dos seus inimigos, se o seu coração, obstinado a se humilhar, e eles aceitarem o castigo do seu pecado, eu me lembrarei da aliança com Jacó, da aliança com Isaac, da aliança com Abraão, e também me lembrarei da sua terra. Só que antes disso, Ele fala que se você não obedecer, sabe o que vai acontecer? Tropeçarão uns nos outros, como que fugindo da espada, sem que ninguém os esteja perseguindo. Assim, vocês não
subsistir aos ataques dos inimigos. Sabe o que eu quero te dizer? Um povo que mais deixa soldado ferido é eu e você. Meu Deus. E às vezes, em vez de se preocupar com o que está lá fora, eu e você brigamos com os que estão dentro. Aleluia. Meu Deus. O Senhor essa noite quer te dizer assim, se tu está dentro do arraial, todo o arraial tem que ser seu amigo. Ah, vai ser amigo íntimo de ir na sua casa? Não, irmão. Mas você não pode virar a cara para o outro, não. Você não pode falar mal do outro, não. Aleluia. Você não pode se achar mais santo que o outro, não. Aleluia. Porque a palavra diz que a gente tropeçaria em nós mesmos. E aí, o que acontece? A gente não consegue resistir ao ataque que vem de fora. Por que a igreja tem tanto medo do coronavírus e de outras coisas? Porque ela briga aqui dentro. E aí não tem força para brigar lá fora. Aleluia. Meu Deus. Você tem que se cuidar? Tem. Você tem que estar de quarentena? Tem. Você tem que se resguardar? Tem. Mas o Salmo 91 diz que nenhuma praga chegará à tua casa. Nenhuma praga vai chegar à tua tenda. Você tem que se resguardar sim, porque a Bíblia diz vigiai e orai. Mas a Bíblia não manda você ser refém, temeroso. Não vou sair mais de casa. Tem certeza? Se a fome apertar, tu vai no mercado? Mas na igreja tu não vai vir. Se o patrão mandar tu voltar a trabalhar, hoje tu volta. Mas na igreja você tem que se resguardar. Para encher o bolso a gente faz. Para encher o espírito a gente se resguarda. E o Senhor tem pra gente essa noite aliança. Eu quero liberar palavra de esperança para você. Eu quero te dizer que isso vai passar. E eu e você sairemos mais fortes desse. E se só não está pior, é porque a gente ora. Não está pior porque tem um povo que clama. Não está pior porque tem um povo que dobra o joelho meia-noite, 3 horas da manhã. E eu não estou dizendo de vírus, não. Estou dizendo de coisas malditas que acontecem no mundo e assolam o nosso mundo. Sabe por que o assalto não chega à tua casa? Porque tu ora. Sabe por que ninguém te mata? Porque tu ora. Sabe por que o diabo não te alcança? Porque tu ora. Agora para de orar para tu ver. Eu estava contando para Gil e hoje eu contei para o Douglas, hoje, que eu estou tendo sonhos constantemente, sofrendo assalto e perseguição. Gente, é algo surreal. Eu acordo até cansada de tanto correr. Eles tentam me roubar, mas nunca conseguem. Aí um dia eu acordei e aí falei, Deus, que isso? Eu estava sozinha em casa. Aí o Senhor falou para mim assim, filha, sabe o que é isso? Satanás está querendo roubar a tua intimidade comigo e a tua alegria. Tu vai permitir? Eu estou te mostrando no teu sonho que tu está fugindo, mas vai ter uma hora que se você não resistir, ele vai te pegar. Meu Deus! E por que eu estou te contando isso? É porque eu sou mais santo? Não, sabe por quê? Porque essa semana chegou um dia de tristeza na minha casa. Por quê? Não sei. Sei que eu nem queria levantar do sofá. Meu marido nem em casa estava. Conversei com o Gil, conversei com o Douglas e falei, nem levantar eu quero. Foi até no dia da live do Jump. Falei, Senhor, que é isso? Os jovens querem fazer culto online e eu não quero nem tomar banho. E aí eu me lembrei do sonho. E aí o Senhor falou assim comigo, Janaína, o diabo passou o dia inteiro roubando a tua alegria. Tu não lembra não que eu te alertei? E aí o que eu fiz? Fui pro banheiro, tomei um banho, me maquiei, sentei no sofá e falei, vamos conversar, papai. Eu e ele na Bíblia. E o que o Senhor fez naquela live, só eles podem contar pra você, ou se você assistiu. Mas o que o diabo queria era matar a minha alegria, era matar a minha intimidade. Sabe por quê? Ele mata a tua intimidade quando ele começa a roubar a tua alegria. Porque o dia mal chega, e aí tu não quer nem levantar,
e cuida da dor do outro, porque quem cuida da tua dor sou eu. Aleluia! Sou eu que te livro. Oh, quantas vezes destruído tu entrou aqui, mulher. Oh, aleluia! Tu entrou aqui e falou assim: Deus, eu não tenho nem força para entrar dentro daquele templo. Aleluia! Mas o Senhor te disse assim: eu te trouxe aqui para te renovar. Glória a Deus! Eu te trouxe aqui, filho, filha, para te alertar, para você melhorar na minha presença. Porque o meu espírito não habita em templo sujo. Hoje é o dia de limpar. E nós vamos nos limpar e eu vou habitar. E eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Aleluia! É culto de família, mas tem tratamento individual. Porque se eu não me tratar e o meu esposo não me tratar, a minha família não subsiste. O tratamento hoje é com você. Você pode ficar de pé? Aleluia, Deus! Glória a Deus! Aleluia! Estende as suas mãos assim. Mantenha-se aceso o fogo do altar, que não deve ser apagado. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, que não deve ser apagado. Existe uma chama dentro de mim e de você. E o Senhor está te dizendo assim, ó: hoje eu estou colocando lenha. Hoje eu estou colocando lenha. Tá fraquinha? Eu estou botando lenha. Eu estou botando lenha. Esse fogo não vai se apagar. O Espírito Santo me diz que teve gente que chegou aqui hoje destruído, que nunca mais teve um momento, ou que nunca teve um momento de intimidade com Deus. Mas hoje é o dia que o fogo vai ser aceso. Quando eu falei com você no início do culto sobre como você é como marido, como você é como esposa, como você é como filho, ei, é exortação para que o Senhor vai fazer agora. Porque antes a gente precisava se santificar. Você pode apagar as luzes? Eu quero chamar o ministério de louvor aqui. Aleluia! E lá na minha casa, o Senhor disse assim para mim: filha, quando você estiver sobre o meu altar, você chama lá na frente, porque tem pessoas que eu preciso derramar no meu fogo. Porque existem pessoas que entraram destruídas naquele tempo. Porque existem pessoas que entraram ali achando assim: ei, pra que eu vou para a igreja? Pra que eu vou servir? Eu não quero mais, eu não aguento mais, olha a minha vida. Existem pessoas que entraram aqui que precisavam ser exortadas, porque a chama estava se apagando. Deus! E se você é uma dessas pessoas, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Se você sente que a sua chama estava se apagando, vem aqui à frente. Porque hoje é o dia que o Senhor tem para renovar o Espírito Santo. Eu e você nunca estamos tão cheios que não precisemos de mais. Eu e você nunca estamos tão santos que não precisamos nos santificar mais. Talvez você pense assim: não tem jeito pra mim. Ei, se você achar que não tem jeito pra você, a palavra do Senhor é mentirosa.
você não se sente suficiente para o Senhor, vem nesse altar.